que você costuma fazer quando tem algum desequilíbrio que te incomoda? Pode ser uma dor de cabeça, cansaço, sobrepeso, má digestão ou qualquer outro sintoma que esteja aí constantemente te trazendo desconforto. Como nutricionista e trabalhando com saúde e atendimento há mais de 20 anos, eu posso dizer que, em geral, as pessoas escolhem dois caminhos. Ou elas ignoram o sintoma e consideram que viver com desequilíbrio é algo normal, afinal, a maioria das pessoas vive assim, ou elas silenciam o sintoma, buscam um caminho fora que traga um resultado rápido, como, por exemplo, um procedimento, uma medicação, um suplemento ou qualquer outro atalho que prometa bons resultados. Mas eu te convido a aplicar um terceiro caminho. Algo que requer prática, mas pode te trazer um resultado muito mais eficiente na sua busca por saúde. Um caminho simples, mas que a maioria das pessoas não segue. E esse caminho é, antes de tudo, se perguntar: o que o meu corpo está tentando me dizer? Num mundo cada vez mais conectado com o que está fora, exercer o ato de parar, olhar para dentro e se investigar pode ser mesmo revolucionário. E isso não significa deixar de contar com os recursos que a ciência, a medicina e a nutrição nos trazem hoje, mas em entender a hora certa de fazer isso. O nosso corpo é muito inteligente e a sua comunicação é feita através de sintomas. Os sintomas são mensageiros que nos avisam o que deve ser olhado, dosado e equilibrado, tanto em nosso corpo quanto em nossos hábitos, para que acabem não evoluindo e se tornando problemas mais sérios ou até mesmo doenças. E é claro que faz parte da vida ter uma dor de cabeça pontual, um cansaço de vez em quando, ou sentir a barriga pesada depois de comer muito. Mas viver sofrendo com desequilíbrios não é azar e nem castigo. É aviso. E enquanto ignorar esse aviso pode ser um grande erro, procurar uma solução fora sem antes fazer uma investigação interna também é. Se hoje temos acesso a cada vez mais recursos que nos trazem ajuda na busca por saúde, como, por exemplo, inteligência artificial, exames genéticos, aparelhos que monitoram os passos e o sono. Porque, ainda assim, doenças como obesidade, diabetes, depressão e câncer só crescem. Será que o que nos falta é conhecimento? Ou será que, em alguma altura, nós confundimos demais e desaprendemos o que realmente significa viver com saúde? Talvez a gente esteja investindo muito em conhecer novidades do mercado do bem-estar, o famoso mercado wellness, e pouco em se ouvir, acreditando que saúde é mais sobre um investimento financeiro do que sobre autoconhecimento. E é importante deixar claro que algumas condições exigem sim apoio profissional e acompanhamento, com diagnósticos, exames, tratamento e até medicação. Mas até as situações mais sérias só serão percebidas através de um olhar atento. Com tanta informação e tanta pressa, estamos perdendo a capacidade de escutar o que é simples e enxergar o que é óbvio. Nos falta não só paciência para praticar esse olhar, como também coragem para reconhecer qual é o nosso papel dentro dos nossos desequilíbrios. Será que somos só vítimas ou também responsáveis inconscientes pelos sintomas que tanto nos incomodam? Eu vou trazer o exemplo de uma paciente minha chamada Paula, que é um caso bem comum, talvez até de muitos aqui, pelo menos em algum ponto. A Paula não tinha grandes problemas de saúde quando me procurou, mas se queixava de alguns sintomas que estavam atrapalhando ali a sua qualidade de vida. Ela reclamava de muito cansaço, falta de foco e concentração,
insônia e uma digestão bem sensível, com um estufamento abdominal constante. E o que ela queria? Respostas e soluções para os seus desconfortos. Mas foi investigando de forma mais detalhada a sua rotina que eu percebi que nenhum caminho externo traria mais resultado do que buscar entender as informações que os seus sintomas estavam trazendo. E essa era a rotina da Paula. Ela acordava e a primeira coisa que fazia era pegar o celular. Olhava e-mail, mensagens e rede social. Começava o dia com notícias e informações que vinham de fora. Com isso, perdia a oportunidade de despertar com calma e de perceber o seu corpo e as suas próprias informações. Tomava um café preto e ia treinar. Na volta, fazia uma refeição que quase sempre era a mesma coisa e saía para sua jornada de trabalho. Durante o dia, no intervalo das atividades, o seu descanso geralmente era feito tomando um café e mexendo no celular. Não se dava conta que respirar, olhar a janela, movimentar o corpo ou até ouvir uma música seriam formas muito mais inteligentes e restauradoras de fazer uma pausa. Almoçava um delivery, aproveitando para agilizar o trabalho de computador. Mastigava sem atenção e não percebia o seu apetite e saciedade. Com isso, frequentemente comia mais do que precisava e do que a sua digestão dava conta. À tarde, emendava uma reunião na outra e seguia o ritmo de uma rotina sem presença. Chegava em casa cansada e com fome. Fazia um jantar com um lanche com o que tinha na geladeira e ia se deitar depois das 11 da noite. Agora vamos pensar juntos? Será que o que a Paula precisava para recuperar a sua energia e a sua disposição era algo como um pré-treino? Ou será que eram suplementos que iam devolver para ela o foco, a concentração, ou trazer melhora do seu sono? Ou ainda, quem sabe era uma dieta sem glúten e sem lactose que ia resolver as suas questões digestivas. Todas essas medidas poderiam até ajudá-la em alguma altura. Mas o que ela realmente precisava era rever a sua rotina acelerada e automática e ouvir os recados que os seus sintomas estavam trazendo. E os seus sintomas pediam por mais pausas, por mais natureza, mais silêncio e nutrição. Eles pediam por uma mastigação mais consciente, por mais planejamento e organização. Pediam por uma rotina mais equilibrada, com limite no uso de telas e no trabalho. E pediam por mais cuidado com o lazer e com o descanso. Os seus sintomas não pediam por novos suplementos, por uma dieta detox, por um shot anti-inflamatório ou por grandes investimentos. Eles pediam por um olhar atento e mais respeito a si mesma. A sua saúde pedia por mais autoescuta. Mas então, como fazer isso na prática? Como que a gente pode se ouvir melhor no dia a dia? Incluindo na rotina o simples hábito de parar e se investigar. E essa investigação pode ser feita através de perguntas simples, como por exemplo, quais são as sensações e sintomas que meu corpo traz nesse momento? Em que o que eu sinto pode estar relacionado com as minhas ações e escolhas? Quais são os excessos do meu dia e o que eu posso fazer hoje para dosá-los melhor? E, por fim, toda a potência e simplicidade da pergunta: do que eu preciso nesse momento? Barulho ou silêncio? Descanso ou movimento? Uma refeição ou só uma pausa? Mais suplementos ou mais disciplina? Novas estratégias ou apenas colocar em prática com mais consistência aquilo que eu já sei que me faz bem? As melhores respostas para a saúde vêm através de perguntas como essas.
Perguntas que trazem clareza e promovem o despertar. E pode até ser bem simples fazer isso, mas isso não significa que é fácil ou gostoso. Afinal, como disse Clarice Lispector, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. E cabe a nós fazer esse trabalho. Se hoje sabemos que o estilo de vida tem uma influência maior na saúde do que a genética, não podemos pensar em longevidade sem considerar o papel das nossas escolhas nessa construção. O que transforma a saúde não é o último lançamento da indústria do bem-estar, mas sim a capacidade de desenvolver um olhar mais atento para as nossas próprias necessidades, nossas ações e seus impactos. É sobre cuidar de si, menos a partir de novidades e mais através da presença. Sobre reconstruir uma intimidade com o corpo que muitas vezes foi perdida ou desviada por excesso de informação. É resgatar o sentir num mundo onde tanto se faz e confiar um pouco mais na própria sabedoria interna. A boa saúde começa em aplicar uma habilidade que todos temos, mas pouco usamos. E essa habilidade se chama autoescuta. Que tal silenciar o barulho externo e ouvir um pouco mais o que o seu corpo tem a dizer? Obrigada.